noite, amados e amadas, graça e paz. Que bom estarmos aqui reunidos nesta noite, que bom que você está aqui conosco para esse tempo precioso, oportuno de compartilhar, de aprender, de estudar, de crescer um pouquinho mais na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem falado, ministrado, ensinado aos nossos corações. Que alegria que você está aí separando o seu tempo para esse tempo, para estarmos juntos, compartilhando, crescendo, aprendendo. Temos feito uma série sobre a soberania de Deus, a sua majestade. Hoje vamos falar mais uma vez, uma característica. A gente iniciaria um estudo hoje, mas eu quero... Hoje, né, esse estudo está sendo gravado, né? Eu precisei gravar antecipadamente, porque na quinta-feira eu teria uma reunião com o bispo, né? Nosso bispo tem uma reunião com os pastores e aí não vai dar tempo, né? Não daria tempo de eu participar com vocês e participar lá. Então, estou gravando, por isso, um conteúdo aqui, uma continuação do que nós estamos falando, né, sobre a onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Hoje vamos falar sobre a soberania de Deus, sobre um Deus soberano, né? Vamos pensar um pouquinho, implicar sobre isso, sobre o que isso implica na nossa vida, o que isso implica nos nossos desafios, nas nossas lutas, na nossa vida diária, né? Nós vamos compartilhar e meditar um pouquinho sobre isso. E eu quero, né, convidar você a compartilhar, desafio outras pessoas a estar com a gente, a participar, a estudar. E semana que vem nós vamos iniciar um estudo sobre prosperidade bíblica, né? E o primeiro estudo eu quero discutir, compartilhar, perguntar para vocês o que vocês acham, o que vocês entendem, o que é prosperidade bíblica. Nós vamos fazer uma introdução para que então a gente possa colocar 7 princípios que vão nortear e falar conosco sobre o que é prosperidade bíblica. Então, participe, compartilhe, divulgue, desafie outras pessoas para estarem com a gente, porque vai ser precioso, vai ser um tempo abençoado, vai ser um tempo especial e eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vão se chegando, que bom cada um de vocês que está preparando o seu tempo, está aqui se dispondo a estar com a gente nessa manhã, nessa noite, né, para um tempo de compartilhar. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar e buscar a Deus e pedir que o Senhor nos conduza. Deus, nós não oramos para iniciar, porque Deus já iniciou, já está aqui, já está sobre nós. Nós oramos para agradecer pela presença dEle conosco. Amém? Feche seus olhos aí. Pai de amor, de graça, obrigado. Que grande privilégio o Senhor nos concede orar nesta manhã, nesta noite, Senhor, e agradecer a Ti por teu cuidado, bondade, pela provisão, pelo teu sustento. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que separou um tempo nesta quinta-feira à noite para estar aqui, ouvindo, aprendendo, crescendo, conhecendo mais do Senhor, conhecendo mais da Tua palavra. Muito obrigado. Nossa oração nesta noite, Senhor, é para que o Teu Espírito permaneça a nos conduzir, a nos inspirar, a dirigir os nossos passos, a falar profunda, intensa e verdadeiramente com cada um de nós. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Fala conosco, ministra a nós, derrama da sua bondade, derrama da sua graça, derrama do seu amor. É o que nós oramos, Senhor. Nos ajude ao aprender, como temos falado sobre a sua onipotência, onisciência, onipresença, e hoje falaremos sobre a sua soberania, que nós possamos aprender e tomar para nós aquilo que podemos aprender a partir desse princípio, dessa característica tão preciosa que o Senhor tem e que deseja que nós possamos entendê-la e nos relacionar contigo a partir dessa dinâmica. É o que oramos agradecidos e confiados no seu grande, eterno e glorioso amor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, meu amado e amada, que nós estamos aqui, vamos poder ser ministrados pela palavra do Senhor. Eu vou trocar a tela aqui, nós vamos começar a nossa apresentação. E aí, olha lá, estamos nós aqui e vamos falar sobre Deus soberano, né? Um estudo sobre a soberania e majestade, glória e tudo aquilo que Deus é. Nós vamos poder ministrar aí, ser ministrados e aprender um pouquinho, né, do que Deus quer falar conosco, do que Deus quer ministrar, do que Deus quer nos ensinar, do que Deus quer trazer aí ao nosso entendimento e conhecimento. Então vamos aproveitar, aprender um pouquinho, né, porque Deus quer nos ensinar, Deus quer falar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso e abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Deus soberano. Deixa eu pôr a apresentação para mim aqui, que eu preciso ver também. Aqui, aí, olha lá. Queridos, o que significa soberania? Para a gente começar, né, temos que perguntar. Vamos falar de um Deus soberano. Soberano é aquele que, né, sobre a soberania de Deus. Então, o que significa soberania? No dicionário encontramos assim: qualidade ou condição de soberano.
superioridade derivada de autoridade, domínio, poder. Então, soberania é o estado de ser soberano, uma condição de soberano. O que seria, então, ser soberania? Soberano, quer dizer. Soberano é o que? Aquele que exerce o poder e a autoridade supremos, que detém o domínio, dominador, influente diante, né, dos povos, e que é poderoso ou potente nos seus atos e efeitos. Nós servimos, pertencemos a um Deus soberano, a um Deus capaz de fazer e que faz muito mais e muito além do que nós imaginamos. E eu gostaria que a gente pudesse pensar sobre isso. Olha só alguns textos bíblicos que vão ilustrar a soberania de Deus. Deuteronômio 10:17 diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. É tão soberano que ele não tem como ser parcial, ele é completamente, ele tem o desejo, o propósito absoluto completo dele. E ele não aceita suborno, ou seja, não há nada que possa convencê-lo de algo contrário, né? Não há para suborná-lo, o suborno no sentido de que ele vai fugir à verdade. É claro que a Bíblia nos ensina que nós podemos argumentar, conversar, e diz que Deus ouve as nossas orações e que talvez ele olhe e entenda o nosso pedido. Ele talvez já tinha uma decisão, mas porque oramos e falamos, ele pode mudar de ideia, ele pode falar, ele é bondoso nesse sentido, de interagir conosco, de ouvir aquilo que está no nosso coração, de ouvir a nossa sinceridade, verdade e mudar. Né? Lembramos do rei Ezequias, né, que iria morrer, e ele chora, clama ao Senhor, então o profeta volta e diz, rei, Deus te deu 15 anos de vida, porque ouviu o clamor, o choro, a sinceridade. Então, nós acreditamos num Deus soberano, a decisão dele é soberana, mas que nós entendemos que é parcial, é imparcial e justo e não aceita suborno, não pode ser comprado, mas pode ser convencido através do amor e do cuidado. Outro texto precioso, Salmo 135:5. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Nosso Deus soberano é maior, não há outro igual, não há outro semelhante, não há outro que tenha o mesmo poder, a mesma capacidade, o domínio, né, a soberania. Não há outro Deus como o nosso Deus. E um terceiro texto que eu gostaria que a gente pudesse ouvisse, né, como fundamento aqui do nosso compartilhar de hoje, 1 Timóteo 6, de 15 a 16, que vai dizer assim: a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, único que é imortal, que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. O único soberano. Queridos, quando a gente lembra da expressão soberano, a gente vai entender por que usou-se essa expressão. Porque está se falando a respeito de um Deus, certo? Está apresentando, falando a respeito de um Deus. E que esse Deus é majestoso, soberano e capaz, né, de fazer coisas tremendas, né? E esse Deus está se expressando a uma humanidade limitada, incapacitada. E ele precisa se manifestar de alguma forma e se tornar palpável através de alguma ilustração. E uma das metáforas, uma das comparações com as quais nós podemos tentar entender quem é Deus, tentar entender, é a imagem do soberano. E soberano tem a ver com o rei, né? Naquele cultura do Ocidente, né? Oriente. Aquela cultura do Oriente, onde a Bíblia é fundamentada, eles tinham muitos os personagens de reis. Então eles entendiam quem é o rei. O rei, ele é aquele que manda. Ele é o chefe, ele é o soberano. O rei é aquele que fala e está determinado. O rei é aquele que tem o poder, a autoridade para dominar e fazer todas as coisas. É essa característica que nós queremos lembrar e aprimorar e conectar hoje do nosso Deus, que usou essa ilustração. Para nós isso é um pouco mais difícil porque nós não temos ninguém soberano na nossa nação, né, como uma autoridade. Nós temos os poderes, né? A polícia ela é soberana no seu trabalho e ela falou, vai ter, né? Então, às vezes a gente sofre, né? Talvez você já tenha sofrido como eu de
desse poder, por exemplo, da fé pública, que alguns funcionários têm, né? Por exemplo, talvez você já tenha tomado multa, como eu tomei, né? Não parei no meu lugar, no meu carro no lugar errado, e um guarda foi lá e disse que eu parei. Aí só chegou a multa dizendo que eu tinha parado a 1,5 m da calçada, sendo que eu não tinha parado, era mentira. Mas ele usou da sua fé pública, da soberania, ele é soberano naquela decisão, ele falou que é. Eu posso entrar na justiça e fazer qualquer coisa. Se eu não tiver uma prova absoluta de que ele não fez, a palavra dele é a verdade e não se discute. Então ele é soberano naquele sentido. Ele falou o que ele disse, está dito. Né? Já ouvi reportagens de pessoas questionando e discutindo sobre multas e que não se discute o que o cara falou. Por quê? Porque ele é soberano naquilo. Ele disse, está dito. A não ser que você tenha uma prova contrária. Vai imaginar, no meu caso, né, eu tinha que ter uma foto, eu tinha que ter um vídeo, eu tinha que ter alguma coisa mostrando o meu carro estacionado no lugar exato e ele lá fazer uma anotação errada. Caso contrário, eu não posso, não tenho o que fazer humanamente, porque ele é soberano, tem fé pública. Se ele disse que é, é. Então, isso é difícil, mas nos ajude a entender um pouquinho sobre esse poder que Deus tem. Se Deus disse que é, é. Se ele falou que vai ser, vai ser. Se ele tem um plano, vai ser aquele plano. Se ele tem um propósito, vai ser o propósito dele. Isso que nós precisamos entender. Claro que há um processo que nós temos de entender de interação entre Deus e a humanidade. Deus tem um plano perfeito, o plano perfeito não continha o pecado. Mas o pecado aconteceu, mas não era o plano. Deus não fez o homem para pecar. Deus fez o homem com a possibilidade de pecar, para que, como já temos dito, né, nós tivéssemos com ele um relacionamento de sinceridade, de amor, de carinho, de cuidado, né? Um amor sincero, e não um amor programado, porque ele botou em nós uma programação e um comando dizendo me ame e nós amamos. Deus não quis, nem quer que seja desse jeito. Então, por isso entendemos e vamos hoje pensar um pouquinho. E um aspecto que eu queria, né, eu estou fazendo uma leitura nesses dias sobre um livro sobre liderança, né? E um dos aspectos interessantes que o livro vai trazer é sobre uma característica de Jesus que aponta para a soberania de Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que nós podemos identificar a soberania de Deus através de Jesus? Eu quero fazer essa pergunta para você aí, pensa um segundinho. Como é que nós podemos identificar a soberania de Deus através de Jesus? Como é que a gente faz isso? Né? O comportamento, as atitudes, as ações de Jesus nos sinalizam, nos mostram, nos revelam a soberania de Deus. Ah, pastor, ele é Deus, Jesus era Deus, vai ter. Porque ele era Deus, não. Olha que interessante. Há algo tão precioso em Jesus que vai nos mostrar a soberania de Deus, não porque Jesus era Deus, mas por causa do que ele faz com relação ao Pai. Olha só, vou compartilhar com vocês aí alguns textos bíblicos para nos ajudar. 3 textos em especial. Primeiro texto, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus podia dizer quem vai entrar nos céus, aqueles que fazem a minha vontade. Mas ele está dizendo assim, quem é que vai entrar no céu? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 12, 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão e minha irmã e mãe. Jesus, né? Um momento de questionamento lá da sua família, mas ele vai dizer assim, olha, quem é meu irmão, mãe e irmã? Aquele que faz a vontade do meu Pai Celeste. Peraí, pastor, mas ele não podia dizer que era aquele que faz a vontade dele? Podia, mas ele disse? Não disse. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. O terceiro texto para a gente pensar aqui mais uma vez. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. 3 textos, e vamos encontrar outros na Bíblia, que vão conduzir e mostrar que Jesus fala da vontade do Pai e não da sua vontade. Por que, pastor, isso? Por causa disso aqui, queridos. Olha só. Jesus não fez um plano. Quando veio à Terra, Jesus não fez um plano. Como assim, pastor? Claro que ele fez um plano, ele agiu, não. Ele seguiu o plano do Pai. Jesus faz questão, durante toda a Bíblia, de nos mostrar que ele não elaborou um plano, nenhuma visão. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para seguir aquilo que o Pai planejou. Ele veio para fazer aquilo que o Pai
pretendia fazer como? Do jeito que o Pai queria. O Pai queria 12 discípulos. Jesus veio, escolheu 12 discípulos para que, a partir do cuidado, do discipulado com esses 12 homens, o reino de Deus fosse implantado, compartilhado. Esse plano vinha do Pai, de salvar a humanidade, de salvar as vidas através do Filho. E esse Filho veio para estar debaixo do soberano, abaixo do Pai. Olha que interessante, ele era Deus, ele tinha todo o poder, mas ele faz questão em toda a sua caminhada de dizer assim: eu faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Eu estou no Pai, porque eu estou no Pai, vocês estão em mim. E ele vai compartilhar. Então é interessante a gente entender que a metodologia de Jesus, né, e que não é, e a chave, né, para uma liderança espiritual, né, falei que peguei parte dessa nossa lição a partir do livro de liderança, a chave de uma liderança espiritual não está necessariamente na metodologia, na forma, mas está num princípio. A chave de qualquer liderança, a chave da minha e da sua vida com Deus está debaixo de um relacionamento com o Pai. O segredo da vida cristã é desenvolver, é começar, é construir um relacionamento com o Pai. Por isso Jesus veio mostrar isso para mim e para você. Por isso Jesus veio sinalizar isso. Relacionamento com o Pai é o caminho. Vamos lembrar, o plano da salvação sempre pertenceu a Deus e ao Pai. Ele criou Adão e Eva, o pecado entrou, e ali o Pai planejou um plano de redimir, de reestruturar. Eu vi uma ilustração muito interessante que um pastor, talvez, não sei se você já ouviu, o pastor Marcelo Jamal, ele conta uma imagem, ele fala assim, imagina a vida antes de existir a Terra. E aí Deus fala, olha, eu estou pensando em criar um planeta, um universo, e aí eu vou criar um planeta no meio desse universo chamado Terra, ali eu vou colocar um ser à nossa imagem e semelhança. Lindo, perfeito, arrumadinho, mas eu sei que ele vai errar, eu sei que ele vai falhar e ele vai pecar. E aí Deus pergunta, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três reunidos, e aí Deus pergunta né, olha, e ele vai errar. Aí Jesus levanta a mão e fala assim, Pai, eu me ofereço para ir num dia à terra e pagar o preço, pagar o erro, cobrir o erro através do pecado na vida do homem, da mulher, do ser humano que o Senhor vai criar, a nossa imagem e semelhança. E aí o Espírito Santo levanta a mão e fala assim, e eu quero ir também, e eu farei cumprir aquilo que Jesus conquistar na morte, na sua ressurreição, eu farei cumprir, eu vou implementar isso na vida de todos os seres humanos para trazê-los na prática, a imagem e semelhança de Deus. Então a gente pode imaginar, né, esse cenário, né, de que Deus, antes da criação, e lá Deus já tinha um plano, o Pai tinha um plano, e aí Jesus se oferece, e aí o Espírito Santo se oferece a fazer parte do plano do Pai. O plano era do Pai. E aí Deus vai fazendo todo o caminho, ele chama um povo a partir de Abraão, escolhe um povo para que esse plano se cumpra. Através desse povo vem Moisés vem trazer a lei para que o povo possa entender e reconhecer a sua limitação, né? A lei vem nos mostrar a natureza do pecado, as consequências do pecado, entendemos a partir da lei. E então nós vamos ver o Jesus chegando num determinado tempo profético, concreto, exato, para que ele viva o amor do Pai, demonstre o amor do Pai, compartilhe do amor do Pai, fale do amor do Pai, seja crucificado, morra, ressuscite por amor do Pai ao terceiro dia, e então quite a minha e a sua dívida diante de Deus, né? Porque Deus é um Deus justo e o pecado maculou-a, né? Feriu a justiça de Deus e ela precisava ser coberta. Diz a Bíblia que todo pecado gera morte. E aí a morte foi do Filho. E Jesus morreu lá para dar vida a mim e a você. Tudo isso, plano do Pai. Olha que lindo, que legal, né? A gente entender essa dimensão de que o Pai sempre teve um plano. E Jesus veio para se submeter. Queridos, muitas vezes eu falo porque ao ler, né, esse livro e pegar essa perspectiva, eu falei, poxa, eu nunca tinha feito essa conexão direta de que Jesus veio fazer a obra, mas ele veio fazer a obra
o plano do Pai, não o dele. O plano do Pai. Por quê? Porque ele queria nos ensinar. Gente, entenda uma coisa, vocês vão ter relação com o Espírito Santo, ter relação com Jesus, mas qual é o caminho? O caminho é a intimidade com o Pai nosso. Por isso que uma das grandes verdades que Jesus veio ensinar foi o amor do Pai, né? Nos apresentar Deus como Pai. Vamos lá entender mais uma coisa interessante. Olha só, essa é uma imagem, né? Eu peguei da série The Chosen, de um Jesus criança. Lucas 2:52 vai dizer assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Licencinha para uma aguinha. Jesus crescia, o Jesus bebê, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? Isso significa que Jesus desenvolveu um relacionamento com Deus Pai, né? Desenvolveu um relacionamento com as pessoas, é claro, né? Porque viveu aqui, mas ele desenvolveu um relacionamento com o Pai, porque ele precisava conhecer, se aprofundar nessa cena da série The Chosen, né? É o momento em que Jesus ficou no templo, lembra? Que a família se perde Jesus, e ele ficou o quê? Aí eles ilustram na cena, né? Que a Maria chega para Jesus: filho, onde você estava? Ele fala assim: eu estava com meu pai. Não, você não estava com seu pai, porque você não estava com a gente. Aí eles assim: sim, eu estava com meu pai. E aí Maria fala assim: ah, é verdade. Ele estava no templo, junto com o Pai, né? Simbolicamente. O Pai, Deus. Por quê? Porque Jesus desenvolveu essa vida de estar debaixo do Pai, do comando, do amor, do zelo, da direção do Pai. Essa é a plenitude da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos eles juntos, sendo um só Deus, mas havendo esse cuidado, esse amor um para com o outro e esse entendimento de quem é o soberano, Deus Pai. Ele planejou. E então Jesus e o Espírito vieram para executar o plano do Pai. E o plano do Pai era que Jesus nos apresentasse o Pai e nos ensinasse a gerar entendimento, conhecimento, profundidade com o Pai. Olha só, uma outra experiência interessante em que a gente vai ver, né, a ação de Deus. Vamos lembrar da tentação de Jesus no deserto. Jesus está lá, 40 dias, conduzido pelo Espírito, depois de ter sido batizado, né, Deus derrama sobre ele lá o Espírito Santo, vem no formato de pomba, ele tinha acabado de ser batizado, e abre o céu, imagina aquela cena, aí ouve aquela voz lá de cima dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que lindo, né? Jesus deve ter ficado cheio da moral ali, todo feliz, alegrão, porque Jesus era gente igual a você, ficou cheio de vida, e então o Espírito conduz ao deserto. E aí lá vai ele para o deserto, 40 dias sem comer, 40 dias sendo tentado. E então, né, olha só, eu estou usando uma paráfrase do que o Satanás pode ter dito a Jesus, né, a partir desse livro Liderança Espiritual. E ele vai dizer assim: imagina que Satanás chega para Jesus lá com fome, com vontade de comer, e fala assim: Jesus, a sua tarefa é trazer salvação ao povo da terra, não é? E é um trabalho grande, difícil, e eu tenho uma solução, eu tenho uma forma de te ajudar. Satanás oferecendo a Jesus: olha, por que você não transforma as pedras em pães? Porque, olha, se você alimentar as pessoas, elas vão te seguir. Se você der comida para o povo com fome, eles vão te seguir. E aí, ó, pronto, vai ter seguidores. Vai estar todo mundo seguindo e obedecendo. E aí Jesus, ouvindo a palavra, responde através da palavra, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Né? E aí Satanás vai lá tentar uma outra sugestão. Ele fala assim: olha assim, então que tal? Olha, se você for lá no pináculo do templo, né, na torre do templo, e pular, se jogar lá de cima, os anjos eles vão precisar vir salvar você. A hora que eles vierem te salvar, todo mundo vai ver um milagre. E aí vão saber que você é filho de Deus e eles vão te seguir. Vai dar certo. Satanás oferecendo a Jesus. Mais uma vez, Jesus olha para Satanás e diz: está escrito, né? Não tentará o Senhor teu Deus. E aí Satanás não desiste, vai tentar, como nós conhecemos, né? Claro, uma terceira oportunidade. Então ele vai lá e fala assim: olha, Jesus, vamos tentar ver de um outro jeito aqui, olha. Não há motivo para lutar pelo domínio da terra. Faz assim: você se ajoelha e me adora. E aí eu vou te entregar toda a terra, né? Tá lá em Lucas 3, nós vamos ver, né? Satanás dizendo assim: porque me foi dado. Eu te darei porque me foi dado.
Ele diz com coragem, com cara de pau, ele ora para Jesus, Lucas 4, perdão. E ele vai dizer assim, com cara de pau, diz assim, isso aqui tudo é meu e eu te dou. E aí, ó, a crucificação não vai ser necessária, você não vai precisar lutar, lutar comigo para vencer. Na crucificação vai ser, crucificação é horrível, Jesus, é desprezível, é desnecessário. Dá para resolver de outro jeito. Beleza? Que tal? Topa? E aí, mais uma vez, Jesus vai dizer a Satanás, está escrito, somente ao teu Deus adorarás, a nenhum outro Deus dará culto. Então, Satanás vai embora porque não venceu. E é interessante que Satanás vai argumentar com Jesus para salvar o mundo, porque vai argumentar para Jesus que salvar o mundo era o trabalho e que ele deveria encontrar o próprio caminho. Jesus, você veio salvar o mundo, então faz do seu jeito, faz da sua forma. Olha, eu vou dar uma ajuda para você fazer do seu jeito. Né? Mas Jesus vai lá e com muita intensidade vai deixar claro para Satanás que ele veio para fazer o quê? A vontade do Pai, o plano do Pai. Cristo não tinha liberdade para negociar com Satanás as estratégias de redenção. Cristo não tinha liberdade. Olha que legal essa frase, né? Achei interessante. Cristo não tinha liberdade de negociar com Satanás as estratégias da redenção. Ele não tinha essa liberdade, por quê? Porque o Pai era soberano, tinha dito, é assim que vai ser. E Jesus veio e falou assim, eu sei que o meu Pai sabe o que faz. E, claro, eles são Deus, também interagem. E eu vou fazer segundo o que o meu Pai quer que eu faça. O Pai já tinha elaborado o plano, a responsabilidade de Jesus era obedecer à vontade de Deus. E ele vai lá e obedece, se submete. Olha que lindo isso, que precioso. Né? Mais uma experiência interessante para a gente ver a intervenção. Né? Jesus vai escolher os discípulos. Até para escolher os discípulos, Jesus faz questão de mostrar que ele vai orar ao Pai para saber quem escolher. Essa imagem, mais uma vez, do The Chosen, né, daquela série que eu tenho recomendado a vocês. Ainda não estão todos os discípulos, tem aqui Maria Madalena, né, que é uma das seguidoras, mas ilustra, né, esse momento. E aí olha só o que está lá em Lucas 6, dos versos 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu do monte para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. E também os designou como apóstolos. Então, haviam muitos seguidores andando com Jesus. Né? Ele trouxe um grupo que foi seguindo. Até que num determinado momento ele vai escolher, eles assim, esse aqui são os 12. Vocês 12 são os apóstolos que eu vou colocar como cabeça, como chave para continuar a minha obra e o meu trabalho. Então, Jesus vai por diversas vezes afirmar, né, que os seus ensinamentos vinham do Pai. Eu falo do que ouvi o Pai dizer, pois né, ele desejava que os discípulos se tornassem líderes que ele queria que os seguidores dele, que os discípulos se tornassem os líderes que o Pai queria. E para que eles se tornassem esses líderes, eles precisavam ter intimidade com o Pai. Então, Cristo vai facilitar o relacionamento entre os discípulos e o Pai. A tarefa dele era deixar que os discípulos chegassem face a face com o Pai, que pudessem aprender, crescer, se desenvolver como ele mesmo, né? E se tornar mais íntimo, mais próximo do Pai. Jesus vai deixar, né, claro, para os discípulos que eles precisam desenvolver uma compreensão, né, uma compreensão espiritual que Deus, que todo o ministério de Jesus estava tentando construir nos discípulos o entendimento de que tudo o que eles estavam vivendo não era o resultado do esforço de Jesus, não era proveniente da sabedoria própria de Jesus, mas tudo o que ele estava vivendo vinha do Pai. Era Jesus aplicando, Jesus vivendo, Jesus fazendo o que o Pai havia planejado. Então ele vai reconhecer que a estratégia é do Pai. A estratégia é do Pai. Nós vamos entender isso também, que a estratégia é do Pai. Pastor, não estão falando de soberania? Estamos, porque, olha só, Jesus precisava, na nossa lógica não, ele podia fazer de outro jeito, mas ele escolheu estar debaixo da soberania. Ele falou assim, há um maior que eu, há um acima de mim. E Jesus sinaliza isso para nós, porque se ele, sendo Deus, fez isso, ele queria que isso ficasse claro para nós. Olha lá, vamos lá, mais uma experiência. Jesus no Getsêmani, né? Se preparando, chorando, suando sangue ali pelo sacrifício que viria. E aí ele vai falar o que a Deus. Mateus 26, 39, ele diz assim, indo Jesus um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai, se for possível,
afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus se vê pressionado, se vê sofrendo diante daquela situação, da dor, da angústia que já viria, né? Que ele já estava sentindo e que ainda viria, de ter que se submeter, de ter que ir à cruz. Mas ele lembra, Pai, se for possível, afasta de mim. Jesus não ia perguntar isso para Deus se ele não tivesse poder de fazer essa escolha, né? E se não houvesse no coração dele um sentimento de que, olha, tá difícil, mas eu escolho obedecer. Deus permite, eu creio com muita graça, que Deus, que Jesus te passasse por essa tentação, por esse desejo de dizer assim, Pai, vai doer, eu vou sofrer, eu tô aqui como gente, meu corpo vai sofrer, né? E ele falou, olha, mas assim eu quero que seja feita não como eu quero, mas que seja feita, perdão, como o Senhor quer. Essa é a oração de Jesus. E que mostra para mim e para você que Jesus estava ali submisso, rendido àquele que é soberano. Uma experiência também, o Apocalipse, o final dos tempos. Olha só, Jesus sabe quando vai chegar o final dos tempos? Não, não sabe. Pastor, ele não sabe. Está lá, Mateus 24, 36. Diz assim, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha só, isso é uma das provas de que Deus, de que Jesus viveu uma completa dependência do Pai. Jesus podia dizer assim, eu sei, eu sou Deus como ele. Não, ele diz pra gente, Jesus não é mentiroso, não é verdade, gente? Ele não mentiu. Então ele está dizendo assim, olha, o Pai sabe quando vai ser, eu não sei. Mas pastor, peraí, vamos entender uma coisa. Se Jesus é soberano, se Jesus é Deus, ele também sabe todas as coisas, sim. Mas há coisas que Deus limita o conhecimento a Jesus para mostrar, o Pai limita a Jesus para mostrar que há uma soberania, há um Jesus, um Deus, né, que tem o plano, é ele é o soberano, ele é o que sabe todas as coisas, né? Então, Jesus veio realizar as suas tarefas difíceis, né, e ele aceitou a decisão do Pai sem hesitar e deixou, né, que o futuro, né, e esse momento da segunda vinda fosse decidido pelo Pai, que o Pai vai decidir o tempo oportuno. Então, para a gente concluir essa parte de Jesus, resumindo do ministério de Jesus, o resumo está aqui, João 5,30. Eu não, nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Aleluia! Meu querido e minha querida, entenda isso com clareza. Jesus veio e ele quer nos mostrar. Cadê a caneta aqui? Ele veio porque ele não posso fazer, ele não, ó, eu nada posso fazer de mim mesmo. Mas ele veio para fazer o que? A vontade daquele que me enviou. Então eu gostaria que nós pudéssemos, né, retomar. Eu vou voltar aqui para a nossa tela inicial. Onde estamos aqui? Aí. Meu amado e minha amada, entenda algo importante e precioso. Eita, voltou aqui, ó. Peraí só um minutinho, vou desligar aqui. Começou, não era para ter começado aqui. Silêncio, pronto, agora voltou, desculpa. Vamos entender. Nós estamos falando sobre a soberania de Deus e eu queria que você entendesse que, para ficar claro a soberania de Deus, até Jesus se submeteu. Se até Jesus se submeteu, eu e você precisamos entender. E pastor, o que isso implica na minha vida diária? O que isso implica no meu dia a dia? Que eu pertenço a um Deus soberano. E eu posso descansar na soberania dele. Olha aí que lindo isso, meu amado e minha amada. Você e eu podemos descansar na soberania de Deus. Há uma canção, né, que ficou em moda há algum tempo atrás, hoje já não temos ouvido tanto, mas diz assim, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor,
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E aí vai o refrão: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu e você podemos descansar, seguros estamos nos braços daquele que nunca, nunca, nunca se esqueceu de nós, porque Ele é soberano. Não há nada que afete a Deus, que tire o seu poder, que reduza a sua graça, que reduza a sua bondade, que reduza o seu amor, que reduza a sua capacidade de nos amar, de cuidar, de zelar, de dominar sobre todas as coisas. Mas, pastor, nós estamos num mundo tão bagunçado, pastor. Estamos, queridos. Mas não vivemos num mundo bagunçado porque Deus escolheu que fosse assim. Estamos no mundo bagunçado porque nós escolhemos que fosse assim. Hoje conversava com uma pessoa, né, sobre a questão da saúde, a pessoa dizia, eu não sei por que Deus me deixou ficar assim, com uma questão de enfermidade. Eu falei, olha, realmente é difícil saber. Pode ser que Deus permitiu essa circunstância porque ele tinha um propósito, sempre é um propósito, mas pode ser que você ficou assim por sua própria escolha. Né? Eu brinquei com a pessoa e falei assim, olha, se eu tiver um infarto, eu posso brigar com Deus? Eu não tenho cuidado da minha saúde, tenho uma barriga grande, né? Vocês estão vendo aí, ainda bem. Mas a barriga, gordura numa das piores regiões que a gente pode ter, né? A gordura na abdominal. E eu estou prejudicando a minha saúde. Então eu não posso chegar para Deus e falar, Deus, por que, que o Senhor me deixou ficar... Eu não estou cuidando, a culpa não é dele, a culpa é minha. Então nós vamos entender isso, amados e amadas, e confiar nessa ação de Deus e descansar nessa soberania de Deus. Ele é soberano, isso nos permite o descanso, a confiança. Respirar e falar, eu sei que tem alguém cuidando de mim. Eu sei que tem alguém que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem toda a força, que tem toda a capacidade, que sabe de todas as coisas e Ele quer que eu me entregue e me renda e descanse e confie nele. Aleluia, aleluia. E eu quero compartilhar com vocês para a gente encerrar um texto que o nosso querido Jesus nos ensinou para nos ajudar sobre essa dimensão da soberania e do descanso, né? Hoje tenho feito uma caminhada e fui fazer uma caminhada ali no Parque da Fito, não sei quantos conhecem, né? Mas tem tartaruga andando, tem os passarinhos, tem a bicharada toda passeando lá. E aí eu olhei, né, e vi os passarinhos e eu me lembrei da palavra do Senhor, né? Tá lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês aqui. Espera aí só um instantinho. Mateus 25, a partir do versículo 6. Espera aí que eu vou tentar capturar aqui. Veio para cá. Aí, olha lá, consegui. Vou passar aí. Cadê aqui? Maravilha, olha lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais que as aves? Portanto, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida, aumentar um dia, aumentar uma hora, aumentar alguma coisa da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia. Deixa eu voltar a câmera aqui. Aí, agora tá. Aleluia. Olha que lindo, meu amado e minha amada, que preciosa palavra do Senhor para mim e para você. Eu falei que hoje caminhei na fita e eu vi as tartarugas, né? Elas vão subindo numa pedra e ficam lá tomando um solzinho. Eu vi os patinhos andando lá na água. E, irmãos, eu não vi ninguém deles preocupado, não. Eu não vi ninguém ali ansioso, desesperado, falando assim, eu não sei se vou pagar a conta esse mês, não sei se o salário vai cair, não sei se a pessoa... eu não sei se aquela pata me ama ou se ela não me ama. Não sei, eu estou numa crise porque a pata não tem cuidado bem de mim e eu não sei o que fazer. Não vi a tartaruga olhando e falando assim, poxa vida, olha, você subiu na pedra primeiro que eu. Tinha umas 5 tartarugas na pedra. Elas simplesmente subiram lá, não sei se alguém puxou, chamou, elas estavam lá. E estavam lá o quê? De boas ali, só tomando um solzinho, tranquilo, sem tensão, sem ansiedade, sem angústia. E eu e você precisamos aprender a descansar na soberania. Há um Deus que sabe o que faz e faz o melhor para mim e para você. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você, boa, agradável e perfeita. E eu quero convidar você a descansar e crer, a se firmar, a descansar, a se submeter a essa bondade, essa graça do Senhor sobre a minha, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, eu convido você a fechar os seus olhos e eu vou orar, mas eu quero desafiar você a orar e dizer, Senhor, eu quero aprender, eu quero me apropriar dessa soberania, eu quero me apropriar da sua majestade, da sua glória, do seu amor, eu quero me apropriar disso, eu não quero que isso seja só informação, mas eu quero que isso seja uma verdade aqui no meu coração que flui, que flui. E sabe como isso vai acontecer, queridos? Com a repetição. Hoje eu vi algo que me deixou chocado, de verdade. Eu vi um áudio, eu não sei quantos já ouviram falar, no pastor chamado Todd White. Todd White é um americano que se converteu e o cara tem um dom, uma intimidade com o Espírito Santo, e ele sai na rua e vai curando as pessoas, e é surpreendente o que Deus faz através da vida daquele homem. E ele contou que ele havia orado por mais de 900 pessoas antes que a cura começasse a se manifestar na vida dele. 900 pessoas ele orou por cura antes do dom se manifestar. Aquilo mexeu comigo, queridos, porque às vezes a gente orou uma vez e falou assim, Deus não faz, nem vou orar de novo. Não sei se Deus cuida mesmo de mim. Ele insistiu, ele creu no que a palavra diz, ele persistiu até que se manifestou, e hoje aquele homem é usado por Deus tremendamente. Em várias oportunidades onde ele vai, Deus usa, e ele fala, ele vai à rua, ele evangeliza, ele fala do amor de Deus, ele tem palavras de revelação, de sabedoria, você mora em fulano lugar, tal, aconteceu assim com a sua vida. Por quê? Porque ele creu, porque ele persistiu. Eu convido você, vamos orar, mas persista, creia, confie, insista, não conforme os resultados que você vê, mas conforme a palavra diz. Em nome de Jesus, se lembre, você vale muito mais do que passarinhos, porque você creu naquele que morreu por você e que se submeteu à obra do Pai. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado. Que alegria estar com os nossos irmãos nesta noite. Obrigado por cada querido e querida que se dispôs a estar aqui, participando conosco, ouvindo essa palavra. Senhor amado, no poder do Teu Espírito, nós oramos, ó Pai, para que a Tua graça permaneça e nos ajude a desfrutar desta verdade. Saber que o Senhor é soberano precisa trazer ao nosso coração um descanso, de que há alguém cuidando de todas as coisas e que não há outra força. Satanás não tem poder, as trevas não têm poder sobre Deus. Nenhum poder.
Obrigado pelo exemplo de Jesus. Pai, Jesus podia ter vindo à Terra e feito tão diferente. Ele podia ter vindo à Terra e manifestado uma visão tão diferente. Mas ele veio aqui para nos apresentar o Pai. E ele apresentou o Pai a nós através da sua submissão, da sua rendição, através da sua entrega, de deixar que o Pai fosse glorificado, que o Pai fosse exaltado, que o Pai fosse bendito, não ele. Obrigado, Senhor. Que privilégio servir a um Jesus como ele. Que privilégio pertencer a um Deus tão bondoso quanto o Senhor. Que grande privilégio, Senhor. Que grande privilégio. Nossa oração nesta noite, Deus, é para que o Teu Espírito nos ajude a vencer as limitações. Esse testemunho do pastor Todd White mexeu tanto comigo, Senhor, porque mostrou a insistência, a persistência. Ah, Senhor, que nós possamos persistir, que nós possamos lutar e falar e guerrear e ir além na força do Teu poder, até que a palavra do Senhor se manifeste, porque ela é verdadeira. E as estruturas de engano que estão em nós precisam ser rompidas. E eu creio que o pastor Todd White viveu isso ao insistir, porque a palavra diz, e então ele venceu a sua própria incredulidade. Então ele venceu as suas limitações e pôde manifestar corajosa e intrepidamente aquilo para o qual ele foi conquistado por ti, para ter vida abundante, perfeita, preciosa. Obrigado, Senhor, de todo o coração. Alcança cada um de nós nesta noite, alcança cada casa, cada lar, cada família, derrama poderosa e abundantemente, Senhor, do Teu amor sobre as nossas casas, que nós possamos crescer e desfrutar nesse descanso, que nós possamos lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, do Seu testemunho que nos conduz ao Pai, e que possamos orar com verdade e sinceridade, dizendo, Pai nosso que está no céu, e possamos crer nessa verdade, porque o Senhor é o nosso Pai. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nos ajude a viver isso, discernindo, buscando, ansiando pela Sua vontade. Temos planos, temos projetos, mas talvez eles não sejam os seus. Querido Espírito, nos ajude a ter a coragem, a ousadia de submeter todo e qualquer plano ao cuidado do Senhor e submeter disposto a obedecer. Talvez muitos de nós, Pai, não estejamos vivendo a Sua boa, perfeita e agradável vontade, porque até submetemos o plano ao Senhor, mas não estamos sujeitos a obedecer. Perguntamos se é o que o Senhor quer, mas já perguntamos querendo que seja, fazendo para que seja. Por isso, papai, por favor, nossa oração nesta noite é para que o Teu Espírito nos ajude a vencer as nossas lutas, as nossas limitações e a render a Ti tudo o que somos e temos, entendendo que não há nada melhor do que a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Essa é a nossa oração, papai, que fazemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu amado e minha amada, que Deus te abençoe, que Deus conceda uma noite especial, cheia de bondade, de graça, cheia da misericórdia do Senhor, que seja um tempo muito precioso sobre a sua vida. Descanse na soberania de Deus, em nome de Jesus. Se esse conteúdo falou ao seu coração, você que vai estar aí no YouTube, dá um like, compartilha, deixa que outras pessoas possam aprender e crescer junto conosco, em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus, uma boa noite, um bom descanso, até domingo de manhã, na nosso culto às 9 horas presencial e a nossa escola dominical às 10h15, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.